Quem governa a sua boca, governa a sua história. Irmão, olha para mim. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Porque se a gente não tem fé suficiente para mudar as nossas palavras, como você acha que você vai ter fé suficiente para mudar a sua vida? Você conhece alguém que vive falando assim: essa criança é uma peste? Alguém já ouviu isso? Essa criança é atentada. Esse menino não vai dar em nada. Esse cara é um sonhador. Ele é cheio de ideias. Ele é maluco. Alguém já ouviu isso? A gente tem facilidade de declarar coisas ruins a respeito de quem está perto, mas é difícil às vezes a gente conseguir enxergar coisas que Deus já disse a respeito de quem está perto. É por isso, irmão, que não precisa fazer sentido para ninguém, se já faz sentido para quem te prometeu. Quem governa bem a sua boca, governa bem a sua história. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Sabe o que é interessante? Essa passagem, às vezes a gente interpreta como se a gente fosse sempre depender de um livramento de Deus. O justo viverá pela fé significa que, irmão, está dando tudo errado, você vai acessar a fé. Alguma porta se fechou, você vai buscar um livramento pela fé. Alguma coisa não está indo do jeito que você imagina, você vai buscar algo em Deus pela fé. Mas não é só sobre livramento que a palavra diz. Quando a palavra no original diz que o justo viverá sobre a fé, esse termo viverás pela fé diz respeito a você gerar novas realidades em fé. O que a palavra está dizendo é que o justo vai viver daquilo que é gerado pelo que sai da sua boca. Os milagres que você vai viver vão ser gerados pela palavra que sai da sua boca. Portas que Deus vai abrir serão abertas pela palavra que sai da sua boca. Pastor, então você está dizendo que as minhas declarações mudam a soberania de Deus? Não, o que eu estou dizendo é que a soberania de Deus já liberou palavras a seu respeito, mas você precisa concordar com elas. Você precisa declarar: assim seja, eu creio, um ano de milagres, eu creio, o mar vai se abrir, eu creio, Deus vai me levar a lugares que eu nunca imaginei que eu iria, eu creio, esse câncer vai se tornar um testemunho, eu creio, os meus gigantes vão me levar a novos níveis, esse não é o final da minha história, eu creio, Deus ainda está fazendo coisas novas na minha história. Você está comigo? Diga amém. Viver pela fé significa que o justo, pelo que sai da sua boca, vai dar origem a algo. Irmão, eu lembro, eu estou quase finalizando aqui, quando veio o lockdown, Miami se tornou o epicentro do contágio mundial de Covid por algumas semanas. Eu era um jovem pastor, numa terra estrangeira, sem falar o idioma, sem nenhum recurso, sem caixa. E aí o empresário veio falar comigo, um grande empresário no Brasil, ele é multimilionário no Brasil, e ele estava com a gente nessa época. Ele falou: pastor, posso te dar um conselho? De business. Vamos entregar o lugar, vamos devolver. Quando tudo isso passar, a gente volta. Aí eu falei: irmão, esse é um bom conselho, mas eu estou administrando uma igreja, e esse é um negócio do meu pai, não é o meu. E se Deus não quiser manter a igreja de pé, ninguém aqui vai manter. Mas se Deus quiser manter ela, independente da crise, do cenário, os recursos vão vir de lugares que a gente nem imagina. Eu falei: eu prefiro correr riscos com Deus do que buscar um lugar seguro sem Ele. Eu lembro do primeiro culto online que a gente fez. Alguns cultos tinham 600 pessoas conectadas, 800 pessoas. Eu comecei a profetizar e eu declarei: eu creio que a gente vai ter cultos em que a gente vai precisar de 1, 2, 3 minutos para citar o nome de cada nação conectada. Eu creio que Deus vai conectar pessoas de outros lugares. Eu creio que está nascendo uma igreja para a cidade, uma cidade para as nações. Irmão, nos últimos domingos a gente tem uma média de 20 a 30 nações conectadas todos os domingos. 70% dos recursos que sustentam a nossa igreja em Miami vem das nações. Tem dia que tem Mônaco conectado, São Martin conectado, Bulgária, Hungria. Tem países que eu nem sabia que existia, tem países que eu nem sei como falar, mas a verdade é que realidades que a gente vive hoje foram só palavras liberadas um dia. Foram só palavras. Eu lembro de uma oração que eu fiz quando eu era líder de jovens lá em Cabo Frio. Eu lembro disso como se fosse hoje, como se estivesse acontecendo agora. Eu consigo lembrar do cheiro, eu consigo lembrar da temperatura. Eu estava no alto do monte. Alguém aqui já orou em monte? Alguém aqui já teve essa experiência com Deus?
Estava no alto de um monte e eu estava vendo a cidade toda iluminada à noite. E eu estava ali falando com Deus e liberando algumas coisas, declarando algumas coisas. E eu lembro de um pedido que eu fiz. Eu falei: Pai, me dá essa geração por herança. Pai, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Deus, eu quero me gastar para falar do Senhor nessa geração. Me dá essa geração por herança. E eu lembro, irmão, que eu senti algo como se Deus estivesse confirmando aquilo que eu pedi. Eu creio que aquilo agradou o coração de Deus. E em algum momento, quando a gente começou a viver um mover em Cabo Frio, eu falei: uau, estou vivendo a plenitude da palavra. Está acontecendo, se cumpriu. E aí Deus sussurrou no meu ouvido: eu nem comecei a fazer. Aí a gente foi levado para o Rio, Deus moveu a gente para lá, a gente começou a viver um avivamento. E eu lembro um dia que tinha um culto com 1000 jovens, e eu olhei e falei: uau, se cumpriu a palavra. Aí Deus falou: eu nem comecei a fazer. Eu lembro de vezes que eu preguei aqui em Alphaville, que eu já tive essa mesma impressão, como hoje. Eu estou constrangido com o que Jesus está fazendo aqui. Eu estou constrangido de poder pregar nessa noite. Porque, irmão, por mais que a gente faça uma escala entre os pastores, eu preciso entender que Jesus me escalou para pregar essa noite. Jesus colocou meu nome lá, 26 de junho de 2022, Alphaville. O meu filho André Fernandes vai falar sobre mim nessa noite. E aí eu olho para tudo que Deus está fazendo e eu não consigo me esquecer que toda essa realidade hoje foi só uma palavra liberada um dia. Eu estou quase finalizando, mas o que eu quero te convidar, a gente vai fazer isso de uma forma tão poderosa, e o mover de Deus vai fluir nos próximos dias de uma forma tão intensa sobre você. O que a gente vai fazer até o final desse culto é abrir a nossa boca e começar a liberar novas realidades por fé. Você vai lembrar de pessoas, Deus vai trazer à tua memória pessoas. Talvez alguns aqui precisam liberar perdão para alguém. Irmão, o perdão, ele para você, não para o outro. O perdão prende você, não prende o outro. Talvez você precisa nessa noite liberar perdão para alguém. Talvez nessa noite você precisa se arrepender de algo que Deus te confiou e pediu para você fazer e você deixou de lado. Quando eu terminar a faculdade eu faço. Quando eu terminar a minha casa eu faço. Quando eu comprar minha casa própria. Deus, ele tem ciúmes de você. Ele não quer dividir você com ninguém. Ele não quer ser um segundo plano, ele não quer ficar engavetado. Deus está trazendo a memória de pessoas nessa noite, palavras que ele já te deu sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre o teu chamado. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Deus está sacudindo a igreja para que a gente volte a sonhar. É tempo de voltar a sonhar, é tempo da gente abrir a nossa boca e liberar o novo de Deus sobre a nossa história. Você crê nisso? Declare com autoridade, diga: Pai, eu creio que existe uma liberação sobrenatural nessa noite. Diga: como diz a tua palavra, aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que nós desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Tiago 4,7 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Salmos 37,3, e o louvor pode se posicionando, diz: confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34,4 diz assim: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então provem e vejam. Então provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Então temam ao Senhor, vocês, os seus santos, pois nada faltam àquele que os teme. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!